Olá, amado irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Nesta quinta-feira, dia 23 de setembro, nós celebramos o dia de Padre Pio, este grande santo da igreja, um testemunho de sacerdócio, um testemunho de amor a Jesus Cristo e à Virgem Maria. Vale a pena, ao longo do dia de hoje, você parar um instante, dar uma pesquisada e ler a vida desse santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, hoje, pela intercessão de Padre Pio, pedimos a vossa bênção para a nossa vida. Livrai-nos de todo mal, fortalecei-nos na virtude e fazei crescer no nosso coração o dom da fé. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ouçamos o evangelho de hoje, que é narrado por São Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estes poucos versículos do Evangelho que nós acabamos de ouvir nos fala de Herodes, o tetrarca, que ele está ouvindo falar de Jesus. As notícias estão chegando à corte. Olha, Jesus curou o enfermo. Olha, Jesus expulsou os demônios. Olha, a pregação dele tem tocado o coração das pessoas. E Herodes, ao ouvir aquilo, e as pessoas falando assim: olha, João Batista, ó, Elias, ó, alguns profetas. Então o coração dele vai meio que ficando curioso. E ele quer saber mais. Ele quer ver Jesus, disse o Evangelho. Só que a gente precisa entender que o que está motivando Herodes, o tetrarca, a querer saber quem Jesus é, está ali muito enraizado no fato de que ele mandou matar João Batista. Então você imagina, você mandou matar o profeta porque ele te incomodava. Você mandou matar o profeta porque você queria que ele calasse a boca e não anunciasse a verdade de Deus. De repente o povo começa a falar: ele ressuscitou. Isso é fé? Não. Isso é medo. Ele está preocupado. Vai que João Batista voltou. Então, nessa incerteza, nesse pouco conhecimento, vai surgindo essa mistura de medo, essa mistura de curiosidade e tantos sentimentos que vão ali tomando conta dele. Quando nós olhamos para isso e vemos que o Evangelho termina dizendo que ele queria ver Jesus, a gente precisa chegar a uma conclusão necessária. Curiosidade e medo não são suficientes para a gente ver e se encontrar com Jesus. Para e pensa, ele é a autoridade. Jesus mesmo quando foi preso, ele disse: olha, eu nunca fiz nada às escondidas. Eu pregava em praça pública, eu pregava nas sinagogas, todo mundo sabia onde eu estava, todo mundo sabia o que eu fazia. Então se todo mundo sabe onde Jesus está e ele tem a autoridade, por que ele não foi até onde Jesus estava? Porque curiosidade não move. É aquilo que a gente sempre diz: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. No fundo, Herodes não quer se encontrar com Jesus. Porque à medida em que ele vai compreendendo a proximidade de Jesus com João, que ele mandou matar, com Elias, com outros profetas, ele começa a entender: Jesus é o meu inimigo, então ele precisa ser derrotado, ele precisa ser calado, ele precisa ser destruído. É uma curiosidade, é um medo, uma preocupação, mas não é um desejo de ver Jesus com o olhar da fé. Não é aquele desejo genuíno de quem se abre a Jesus porque sabe: este que vem é meu amigo, é meu salvador, é o meu Deus. Então eu quero vê-lo, eu quero encontrá-lo, eu quero segui-lo, eu quero amá-lo. Herodes não. O olhar dele é completamente diferente. Entendendo isso da palavra, a gente precisa permitir que esta palavra caia no nosso coração e nos ilumine, para que sob esta luz a gente se questione e a gente não confunda a nossa fé. A nossa fé, para nos levar até Jesus, tem que ser uma fé verdadeira. Porque, infelizmente,
Tem muita gente que está confundindo curiosidade com fé. Muita gente que está confundindo medo, interesse e às vezes até uma admiração humana com fé. E fé é muito mais do que isso. Fé é a força sobrenatural colocada no nosso coração que nos leva até Jesus e que nos ajuda a acolher e viver tua santa vontade. Para te ajudar a alcançar essa graça no dia de hoje, eu faço para você uma pergunta que vai te ajudar na sua reflexão. O que é que tem impedido você de ir até Jesus? Porque às vezes, como eu acabei de dizer, a gente ouve aquilo que Jesus fez, né? Então, olha, Jesus realizou um milagre na vida de tal pessoa, olha, Jesus transformou aquela pessoa, Jesus deu aquela bênção, Jesus deu aquela graça. A gente escuta o evangelho, a gente escuta aquilo que Jesus ensina no nosso coração, até arde. Mas só isso. A gente admira, mas a gente não se move. A gente fica ali, às vezes dando como desculpa o comodismo. Eu não tenho tempo. Eu não quero. Eu não consigo. Um dia quando eu tiver mais tempo. A gente fica arrumando um monte de desculpa. A gente admira Jesus. A gente até quer conhecer Jesus, mas a gente não vai. Às vezes a gente tem isso no coração em relação à igreja. A gente fica como Herodes, querendo saber tudo o que vai acontecer. Mas quando chega a hora de se envolver, quando chega a hora de assumir o compromisso, a gente, parece que a gente não sabe exatamente onde Jesus está, parece que a gente não tem muito aquela força de... Não se contente com informações, não. E sabe por que muitas vezes a gente não vai? Porque a gente para, e é um empecilho muito grande, que foi o grande empecilho de Herodes, na divergência. A gente fala assim, parece que eu não concordo com isso. A gente vai um dia, escuta uma pregação, a gente vai outro dia, escuta uma palavra, a gente vê alguma coisa, a gente fica assim, mas daí tá muito antigo. Mas eu não concordo com isso daí não. A gente quer que Jesus seja do nosso tamanho. A gente quer que Jesus concorde com a gente. E é o contrário, irmão. Quem quer verdadeiramente se encontrar com Jesus não para na divergência, mas acolhe a palavra dele, acolhe o ensinamento dele, acolhe a palavra dele através da igreja. Nós não podemos ter um coração como o de Herodes, que se fecha a Jesus porque vê nele como inimigo. Cada vez que nós discordamos da palavra de Deus, nós estamos nos colocando como inimigos de Cristo, porque o amigo acolhe a palavra e caminha com ele. Agora, se Jesus fala e eu falo, eu não concordo com isso. Não, mas na minha vida não é assim. Mas não. Então nós somos inimigos. Então aqui, diante do que eu falei, a gente pode pontuar, né? Muitas vezes nós não estamos indo até Jesus por comodismo, por se contentar com informações ou então por divergências. Então hoje, se você detectar alguma coisa dessa no teu coração, vamos trabalhar, vamos superar esse obstáculo e se colocar na presença de Deus. Por isso, mais importante do que pensar, é importante, mas mais importante do que você ficar aí pensando, né? Quais são os obstáculos, quais são as forças que têm me impedido de ir até Jesus, é você se perguntar, onde eu estou procurando por Jesus? Porque quando a nossa fé está sendo confundida com curiosidade ou com as outras coisas que eu disse, a gente corre o risco de procurar Jesus onde ele não está. Quando nós queremos encontrar Jesus verdadeiramente, então a gente se lembra como Herodes, que sabia onde ele estava. Você também sabe aonde Jesus está. Jesus, ele está presente na palavra, na Eucaristia e na comunidade reunida. Ele sempre disse isso. Você quer me encontrar? Acolhe a minha palavra. Você quer me encontrar? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Você quer me encontrar onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Se na época de Herodes se encontrava Jesus nas praças ou então na sinagoga, hoje se encontra ele na Santa Missa por excelência. Ali é o lugar do encontro com o Senhor. Mas não basta saber onde Jesus está, mas é preciso saber como ir até ele. Como? Em primeiro lugar, revestido da fé. Ir na presença dele e dizer, Senhor, eu quero te encontrar,
porque eu quero te seguir, porque eu quero te amar, porque eu quero te servir, porque eu quero ser teu amigo, eu quero ter a minha vida unida a ti, como teve Padre Pio, como teve Mateus, como tiveram os outros apóstolos, como essa semana tem nos dado a oportunidade de meditar. É ir com fé, é ir em oração. O coração precisa estar ali, orante. Vem, Senhor, ao meu encontro, vem, Senhor, até mim. Então, junto com a fé, com a oração, é preciso a perseverança, porque a perseverança nos mantém firmes a tal ponto que o encontro com Jesus vai nos levando a uma profunda união com Ele. E para que esta união aconteça, o quarto como desse encontro é a obediência. Então eu vou até Ele com fé, eu vou até Ele com um coração orante, eu vou até Ele com perseverança, mas eu vou disposto a obedecê-lo. Aqui está a diferença entre a fé e outras motivações. Só é capaz de obedecer Jesus aquele que crê que Ele é Deus e que Ele é o Salvador e que o que Ele nos oferece é o melhor. Caso contrário, a gente vai olhar para Ele com este mesmo olhar de Herodes. Fala coisas bonitas, faz coisas maravilhosas, tem um poder admirável, mas o que Ele fala me incomoda. O que Ele fala eu não concordo. O que Ele pede para eu fazer, Deus que me livre, não estou afim disso daí não. Não. Então o meu coração não se abre para a amizade. Eu me coloco muito mais como um inimigo do que um amigo. Somos chamados a olhar para a nossa vida e se perguntar: diante de Jesus, eu estou dando desculpas ou eu estou dando resposta? Quem quer, procura. Quem quer, vai ao encontro. Tanto é que eu não posso terminar sem deixar de te destacar uma coisa. Jesus quis tanto estar na tua vida que Ele veio. Não deu desculpa nenhuma. Abriu mão de toda a sua realeza e disse: eu vou. Hoje, Jesus está indo aí, até você, para te salvar, para transformar a sua vida, para encher você com a sua bênção e a sua graça. Você pode ficar dando desculpa. Você pode ficar aí até com algumas informações, achar muito bonito. Ou então, você pode ultrapassar esses limites e ir ao encontro dele e deixar ele transformar a sua vida. Coragem! Se ele veio, vale a pena fazermos o esforço de também nós irmos até ele. Senhor, eu quero te encontrar verdadeiramente para unir o meu coração ao teu e obedecer a tua santa palavra. Quebrai em mim tudo aquilo que não é fé e incendiai o meu coração com a fé profunda e verdadeira. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.